Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é algo, estarrecedor, chocante, dói bastante, mas temos que mostrar. O povo precisa saber o que está acontecendo, tá bom? Porque justamente é o mesmo estilo de governo do anticristo, do antimachia, o homem do pecado, como fala em Tessalonicenses. É esse o regime governamental dele. Governo, certo? Austero, de mão de ferro, pesada. Aquela injustiça, opressão, a dor, o sofrimento, a angústia, tá? E odeia tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então vou mostrar para você agora como esse regime se avança. Eu vou mostrar hoje a Coreia do Norte, para vocês verem o que é que acontece lá, tá bom? Como sofrem aquelas pessoas. Presta bem atenção. Vou mostrar aqui, olha bem, aqui está uma pessoa cristã presa na Coreia do Norte, tá certo? Qual é o crime? Adorar a Deus, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Perseguição a cristãos na Coreia do Norte, certo? Não existe liberdade religiosa alguma na Coreia do Norte, apesar de todas as tentativas da propaganda estatal em provar o contrário. Você chega lá, tem sempre uma maquiagem, um teatro, É sabidamente notório, especialmente de acordo com os relatos de indivíduos que fugiram do chamado Reino Eremita, assim chamado por ser um dos países mais isolados do mundo, que o tirânico regime norte-coreano não tolera a liberdade religiosa de forma nenhuma, tá? A verdade é que a perseguição contra cristãos, não só cristãos, como todo tipo de religiosidade, tá? Não há contra os cristãos, há muito tempo tem sido ostensivamente implacável no pequeno país asiático, tanto quanto são as campanhas realizadas para acobertá-la e negar a sua existência. A opressão e a perseguição a cristãos é um problema sério que nunca foi devidamente discutido e combatido pela comunidade internacional, e nem há interesse, tá bom? Nós vamos ver aqui. Muitas pessoas chegam a negar que o problema exista, ok? Olha bem, ele falou, não, isso não existe lá, E aí eles têm sempre o teatrinho para mostrar. Isso porque o governo norte-coreano mantém na capital Pyongyang igrejas de fachada, que eu falei, para montar o teatro, para que jornalistas e delegações estrangeiras pensem que existe, que não são bobos, sabem muito bem que é conversa, que existe tolerância e pluralidade religiosa no país. Evidentemente, é impossível verificar a extensão da crueldade cometida contra cristãos e religiosos em geral, pelo regime, principalmente cristãos, que é o número maior, em função da total restrição que o jornalismo independente sofre pela ditadura da dinastia Kim. No entanto, a perseguição institucionalizada não apenas existe, como é absurdamente implacável. Praticar a fé cristã em uma ditadura comunista é uma das coisas mais arriscadas e perigosas que existem no mundo. Então você que está aqui no Brasil, que ainda goza de plena liberdade, principalmente religiosa, apesar dos pesares, e apoie o comunismo, é isso que você está apoiando, tá bom? Então, pense bem, repense. As torturas que os cristãos sofrem nas mãos das tirânicas e cruéis autoridades da ditadura norte-coreana são terrivelmente excruciantes e lembram até mesmo práticas que tornaram-se corriqueira nos primórdios do cristianismo, olha, de antigo, durante o Império Romano, na época do imperador Nero, que ordenava que cristãos fossem jogados na arena do Coliseu para serem devorados por leões e felinos selvagens.
Alguns eram até mesmo incinerados vivos, isso quando não sofriam desmembramentos, que é uma coisa muito cruel, não vou nem descrever aqui, é terrível, né? Desmembramentos e mutilações severas, sendo submetidos a tratamentos terrivelmente dolorosos e degradantes. Na ditadura norte-coreana, cristãos podem ser crucificados, depois incinerados e esmagados por rolos compressores, ok? Tá bom? Repense você que gosta desse regime, né? Torturas mais comuns envolvem abuso sexual, agulhas enfiadas debaixo das unhas e escravidão compulsória em campos de trabalho forçado. Lamentavelmente, a lista de atrocidades a que cristãos são frequentemente submetidos é deveras extensa e desumana demais para ser descrita. Aqui, né? Não vamos falar de tudo, só para você ter uma ideia. O fato da comunidade internacional ignorar ativamente, né, esse grave problema, recusando-se a fazer qualquer coisa a respeito, mostra perfeitamente que os governos do mundo, olha, presta atenção, tá? Para você ver como a NON já está no mundo, né? Mostra perfeitamente que os governos do mundo inteiro, tá bom? Em sua maioria foram cooptados pelas perversas forças globalistas, que forças globalistas é um nome bonito para os comunistas, tá bom? Que atualmente buscam consolidar sua sórdida ditadura mundial, ok? É o homem do pecado chegando ou não é? É o regime do anticristo se impondo no mundo ou não? Tá aí. Que usufruirá de amplo poder e controle sobre as nações. Tá ok? Olha aí as profecias se cumprindo. Olha aí, certo? O reino do anticristo se instalando no mundo. Mas por que o comunismo é hostil ao cristianismo? Vamos entender o porquê? O comunismo é profundamente hostil ao cristianismo e também a todas as demais religiões, tá bom? Toda a religiosidade, tudo aquilo que professa a Deus ou é objeto de adoração, eles são contra, cumprindo a profecia, ok? Porque o comunismo não é simplesmente uma ideologia, mas uma religião política, tá? Ele é criado para ser adorado. O comunismo, no entanto, não é uma religião espiritual, mas uma religião secular. Por seu caráter inerentemente opressivo e totalitário, ele não tolera competição ou concorrência. Por essa razão, o comunismo busca ativamente suprimir e eliminar todas as demais religiões para não ter doutrinas rivais competindo pelos corações e mentes das pessoas, tá bom? Não quer concorrente, a adoração somente a ele, né? Afinal, o objetivo primordial do comunismo é dominar completamente toda a sociedade que está sob a sua esfera de poder, ok? Presta atenção e relacione com as profecias, para você ver. É fácil constatar isso depois de percebermos que o comunismo tem em sua doutrina elementos análogos ao cristianismo. Cada um desses elementos busca substituir os genuínos valores espirituais. Por exemplo, o comunismo, certo? No comunismo, Deus é substituído pelo Estado. Jesus Cristo, olha bem, Jesus Cristo é substituído pelo ditador. Você é cristão, gosta do comunismo? Repense, não é eu que estou dizendo, tá? Essa é a doutrina comunista, é isso que eles ensinam. Vou ler de novo aqui, ó. Deus é substituído pelo Estado, Jesus Cristo é substituído pelo ditador, a congregação cristã é substituída pelo partido, a Bíblia é substituída pela cartilha oficial do partido, ok? Ou por algum livro que tenha sido escrito pelo ditador. E os mandamentos divinos são substituídos pela burocracia estatal.
Portanto, como toda ditadura totalitária, o regime comunista norte-coreano tem uma estrutura elementar que acabará por exigir total devoção da população ao ditador, o que é relativamente comum nesse tipo de sistema político. No final, veja bem, olha o que eles estão dizendo, é comum nesse tipo de sistema político, né? No final das contas, a genuína espiritualidade é sustentada pela estadolatria compulsória. Quem se negar a seguir esse sistema, invariavelmente se sujeitará a sofrer as consequências, exatamente, sofrer as consequências, como é o caso dos cristãos fiéis, que tornam-se vítimas das arbitrariedades do regime. Uma organização cristã, que é, olha o nome dela, é Christian Solidarity Worldwide, acho que é a pronúncia assim, por muitos anos vem realizando um extenso trabalho sobre a perseguição religiosa na Coreia do Norte. Um dos seus relatórios mais recentes afirma que as crenças religiosas são vistas como uma ameaça à lealdade exigida pelo líder supremo, ok? A religião ou a adoração a Deus, eles consideram ameaça a eles, tá bom? Portanto, qualquer pessoa que as mantenha é severamente perseguida. Os cristãos sofrem significativamente por causa dos rótulos antirrevolucionários e imperialistas que lhes são atribuídos pela liderança do país. Apesar de toda a perseguição, ódio e hostilidade institucionalizada que o governo dispensa aos cristãos, é impressionante constatar, olha bem, o que é a fé e o amor abnegado ao nosso Criador, né? Então é impressionante constatar como a fé cristã não apenas não se intimida, como ainda cresce e se prolifera com um vigor espantoso. Na capital Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, né? Existem 5 igrejas oficiais e aproximadamente 5 centenas de cultos domésticos que congregam fiéis discretamente, tá bom? Tudo fiscalizado, e se sai fora das regras são presos. Os crentes não deixam de praticar a sua fé em hipótese alguma, se escondem em muitos lugares, né? No entanto, sabem que correm sérios riscos de morte ao professarem a fé em Jesus ou em Deus, né? Quem for surpreendido com uma Bíblia, por exemplo, está sujeito a ser sentenciado a um prolongado período de detenção em um campo de trabalhos forçados. E esse tipo de punição é o mais brando e suave que existe. Punições muito mais severas e excruciantes podem acabar sendo aplicadas. Triste, não? Como a Coreia do Norte trabalha por um sistema de culpa por associação, o governo pune de forma rígida e cruel os familiares dos cristãos. Veja bem, uma forma de denunciarem uns aos outros é isso, olha, vamos punir toda a família, até parente distante, hein? Então, eles punem de uma forma cruel os familiares de cristãos que são detidos pelo regime. Pegam um aqui, a família todinha vai dançar, né? Até mesmo parentes distantes não são poupados. Não importa se estes praticam ou não o cristianismo. Essa opressiva e cruel prerrogativa inibe insurgências contra o sistema, impede ao menos algumas pessoas de fugir do país e potencializa os efeitos da pressão psicológica exercida pela intimidação truculenta da ditadura contra os cidadãos. O texto é longo, mas vale a pena, viu? Assim, em função do fato de que inocentes podem ser criminalizados
pelas ações de terceiros, muitas pessoas simplesmente decidem obedecer cegamente às tirânicas diretrizes do regime para que outros não sejam punidos por suas ações. Muita gente ele cede justamente para não punir a família, ok? A organização Christian Solidarity Worldwide deseja que o regime norte-coreano responda por suas ações, por suas ações no Tribunal Penal Internacional, que já julgou casos de enorme repercussão, como os crimes contra a humanidade praticados pelos mandatários genocidas da extinta Iugoslávia. No entanto, em decorrência das forças globalistas anticristãs que estão no controle do sistema mundial, é pouco provável que essa solicitação seja atendida. Hoje, olha só que coisa impressionante, ó. Hoje o morticínio e a perseguição a cristãos ocorre em dezenas de países, entendeu? Em dezenas de países, como a tal conivência e condescendência da grande maioria dos grandes governos, dos governos políticos, certo? No seu relatório, a organização afirma que a ONU e outros membros da comunidade internacional devem garantir que os direitos humanos sejam centrais em qualquer negociação com a Coreia do Norte. Esperar qualquer coisa positiva da ONU, no entanto, é uma irracional desfaçatez. Infelizmente, a ONU é uma instituição majoritariamente comandada por autocracias e ditaduras totalitárias, que violam sistematicamente, os direitos humanos. Quer ver só? Presta atenção. Para termos uma ideia do nível de decadência e degeneração da ONU, no final de 2019, a Venezuela foi eleita como membro do Comitê dos Direitos Humanos. A Venezuela, que o povo está comendo lixo, cachorro na rua, certo? E no início de 2020, a China foi eleita para integrar esse mesmo comitê. Olha que coisa terrível, né? Duas ditaduras socialistas totalitárias integrando um comitê de direitos humanos seria uma verdadeira piada, ridiculamente nefasta, se não fosse uma realidade trágica. Infelizmente, é mais fácil a Coreia do Norte ser igualmente eleita para integrar este mesmo comitê do que receber qualquer tipo de penalidade por parte da ONU. Não vai acontecer, tá bom? Atualmente, a ONU não está nem um pouco interessada em combater injustiças, mas em promover ditaduras autoritárias e criminosas e fechar os olhos para todas as atrocidades cometidas por elas, desde que passou a ser uma instituição inteiramente comandada pelos globalistas, que é o nome bonito para comunistas, certo? A ONU perdeu toda e qualquer credibilidade que ainda pudesse ter. Hoje a ONU está mais para uma organização criminosa e um instrumento do mal do que uma instituição genuinamente preocupada em solucionar os problemas que afligem a humanidade. Porque nós estamos vendo a passos largos o governo do anticristo se promovendo e crescendo, e a ONU, queira ou não queira, é um braço fortíssimo. Não só a ONU, como uma grande instituição religiosa também. São braços fortíssimos para garantir esse avanço do anticristo, do mal, entendeu? Os cristãos da Coreia do Norte enfrentam provocações terrivelmente difíceis e não podem contar com a justiça dos homens para auxiliá-los. O que podemos fazer é divulgar a monstruosidade do comunismo e mostrar como essa força opressiva e malévola de tirania e ostensividade cruel, sendo profundamente incompatível com a existência humana
e com as suas aspirações mais nobres e altruístas. O comunismo é uma força implacável de escravidão e brutalidade, e seus maiores objetivos consistem em dominar, controlar, oprimir e destruir. O comunismo não foi criado para nenhuma outra coisa senão para isso. Na verdade, é um regime de governo que permite, ao seu grande líder oprimir, esmagar, torturar, condenar, fazer qualquer coisa para impor a sua vontade, para as pessoas obedecerem ao que ele determina, e inclusive proibindo as pessoas acreditarem num Deus Todo-Poderoso, de esperarem com esperança, nesse Deus, de terem uma redenção para uma vida eterna. Eles não aceitam isso e não permitem, dentro das suas linhas, dentro do seu país, não permitem isso. E infelizmente, esse regime, que eu chamo sempre do regime do anticristo, do homem do pecado, está avançando a passos larguíssimos. Estamos aí com a instituição de moedas digitais no mundo. Em breve, o mundo não conhecerá mais o dinheiro físico, será o dinheiro digital. Sabe o que significa isso? Você não poderá nem comprar nem vender, se não estiver de acordo com o sistema. Basta um dedinho no botão e eles cancelam todo o seu crédito. Você não tem dinheiro nenhum, nem para comprar, nem para vender. Você não vive simplesmente. Está aí o governo do anticristo se instalando no mundo, na frente de todo mundo, até os Estados Unidos, preocupado com essa nova moeda do dragão que está sendo lançada, já está pensando também em lançar o dólar digital para poder competir, porque sentiu abalado. Se poderes tão grandes como o poder americano se sente acuado, imagine nós. Estamos a um passo do final, a um passo da nossa redenção também. Vamos orar, vamos clamar, vamos implorar, confiar no Criador, porque o nosso momento está chegando. Shalom, um forte abraço para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Obrigado pelo seu carinho e se inscreva no canal, se você não for inscrito, e nos apoie. Shalom.